Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje vamos estudar a Revista Espírita de novembro de 1867, que contém 6 artigos com temas variados. Vamos poder ver um pouco a questão da mediunidade, retomando um pouco a questão também da mediunidade de cura e outras temáticas que nos fazem perceber a grandeza do Espiritismo e a nossa gratidão por termos este farol a iluminar os nossos passos no educandário terrestre. Conforme mencionamos, são 6 artigos e Kardec começa com o artigo chamado Impressões de um médium inconsciente, a propósito do romance do futuro. Kardec aqui vai retomar um artigo que ele havia publicado no mês de julho de 1867, citando esta obra, Romance do Futuro, do autor Bonnemere. E, para que possamos lembrar, lá em julho de 67, Kardec vai citar esta obra em notícias bibliográficas. Kardec vai enaltecer e falar da importância do pensamento espírita estar fazendo parte da literatura, popularizando a ideia espírita. E aqui ele vai citar Miret Spirit e essa obra Romance do Futuro. E é interessante que Kardec aqui fez um grande elogio à obra, falando dos conceitos que a obra trata da pluralidade das existências de forma correta, nos apresentando a justiça de Deus. E no prefácio da obra, Kardec já havia mencionado a forma incomum que o autor havia tido acesso a este romance. O autor, o Sr. Bonnemere, vai comentar que conheceu um jovem numa aldeia da Bretanha e lá tomou conhecimento e pôde testemunhar, ver a mediunidade exuberante desse jovem. Diz que viu ele, no espaço de 1 hora, escrever 16 páginas de escrita. E ele chega a dizer que era como se a mente do jovem fosse um torniquete aberto, porque a inspiração jorrava com uma abundância impressionante. E que ele abriu o armário da casa do jovem e ali pôde ver inúmeros cadernos. Ele diz assim, em torno de 17.000 páginas escritas em 4 anos. Diz ele, centenas de novelas e romances tratando de assuntos diversos, receitas médicas e etc. E ele pôde ali manusear e ele encontrou nos seus cadernos este romance que agora nós estamos mencionando, que tinha um outro título, Unidade, e que substituiu por este título Romance do Futuro. E, portanto, em julho de 67, Kardec havia feito essa referência e fazendo um grande elogio à obra. Agora, retomando, em novembro de 67, até a partir de novas informações trazidas pelo autor citado, Sr. Bonnemere, Kardec vai falar um pouco do jovem da Bretanha, deste médium, a partir de uma carta escrita pelo próprio Sr. Bonnemere, onde ele vai dar um pouquinho mais de detalhes, fazendo com que Kardec pudesse compreender a mediunidade deste jovem da Bretanha. Como o autor não era espírita, não tinha conhecimento do espiritismo, ele fala, para mim, num primeiro momento, pareceu um jovem estático, natural. Naquela época estava muito no auge, muito comum a questão do sonambulismo, e aí ele fala, ao passo que para vós, falando a Kardec, se trata de um médium.
E aí ele começa a descrever, a partir da própria fala deste jovem, que explica em 20 passagens de seus volumes, 1.800 páginas, as causas e os efeitos desta espécie de faculdade que ele tinha. O interessante aqui é que o jovem se referia a esse trabalho mediúnico como um trabalho forçado. Para ele, parecia algo que ele não tinha nenhum controle. Ele vai narrar que muitas vezes se viu forçado a escrever. Só que nós vamos perceber aqui algo interessante. Ele, naturalmente, não conhecendo o Espiritismo, não conhecendo a dinâmica, a metodologia que se faz presente na faculdade mediúnica, ele dessa forma se expressava. E ele não entendia que houve para ele um planejamento reencarnatório, onde ele consentiu, porque a sua tarefa mediúnica, naquele contexto, tinha um papel muito importante, porque certamente deve ter chamado pela abundância dos escritos, ali 17.000 páginas em 4 anos, certamente deve ter chegado a incontáveis pessoas. E como Kardec aqui toma a obra, esse Romance do Futuro, e fala da elevação das ideias, dos conceitos, naturalmente que pelo menos para a obra em questão, descarta-se processo obsessivo, descarta-se a ação de um espírito inferior pela justeza, pela grandeza, pelo alcance do pensamento trazido. Então nos parece um jovem que veio com este compromisso, com essa tarefa na mediunidade, e ele, não entendendo bem a dinâmica, a razão, os mecanismos envolvidos, ele se apresentava como se fosse algo forçado. É naturalmente uma situação muito incomum, porque na atualidade nós sabemos que não acontece esse tipo de situação, o médium ser forçado a qualquer tipo de tarefa nesse sentido. Naquele contexto, naquela época, talvez essa situação se justificasse pela importância de que a ideia espírita chegasse a diversos lugares, a inúmeras pessoas. Mas não descartamos que ele era envolvido por bons espíritos por conta do alcance, da grandeza das ideias trazidas, ao menos nesta obra, e que foi algo consentido por ele antes da reencarnação, o que certamente, e é bem provável que ele desconhecesse por não manifestar nenhum conhecimento consciente a respeito de questões mais profundas da doutrina espírita. E aqui no texto, ele naturalmente explica um pouco, com palavras mais simples. Ele chegava cansado do serviço, adormecia, se via envolvido por um espírito, e aqui ele diz que entrava num estado de mutismo, envolto numa rede, é um isolamento absoluto em meio à multidão. Minha palavra e meu espírito estão alhures. O ser inspirador, o espírito, que vem em mim não me deixa mais. É uma espécie de penetração íntima dele em mim. Sou como uma esponja embebida de seu pensamento. Pressiono e dela sai a quintessência da sua inteligência, desprendida de todas as mesquinharias de nossa vida embaixo. Veja então que, utilizando-se um palavreado mais simples, distante das conceituações que o Espiritismo trazia, ele expressa bem. Ele diz assim: sou como uma esponja embebida de seu pensamento. Então ele vai, se for um romance que devo escrever, para começar me vem o título, depois vem os acontecimentos. Às vezes é questão de 1 ou 2 dias para o compor inteirinho. Eram romances mais curtos, o que era mais comum naquela época. Se se trata de coisa mais séria, o título me é ditado. Depois os pensamentos superabundam, até mesmo quando pareço mais
distraídos. Por vezes acontece, depois de terminado um longo romance, e quando não tinha nada pronto para passar em meus cadernos, experimentar uma estranha sensação, como se houvesse um vazio em meu cérebro. Acostumado com esta abundância de ideias, deste envolvimento pelo espírito, ele, embora nominasse como um trabalho forçado, sentia a cabeça vazia quando as ideias não estavam fluindo do mundo espiritual. Ele fala que às vezes escuta do lado esquerdo o nome, uma palavra, um assunto de romance em 2 ou 3 palavras. Isto basta. Logo depois, as palavras se sucedem sem interrupção. Diz ele ainda que quando ele tomava conhecimento de alguém adoecido e ficava inquieto por isso, ele recebia também receitas para que, nome de remédios, para ajudar a pessoa a ter a doença cessada ou ao menos aliviada. Então, realmente é bem peculiar, bem excepcional a característica da faculdade mediúnica. Então, o autor foi descrevendo a Kardec a respeito dessa qualidade, dessas características do jovem de Bretão, da Bretanha, né? Ou o jovem bretão, como Kardec aqui havia anunciado. Por vezes ele se revoltava contra o que ele chamava dessa obsessão tirânica, viu resistir muitas vezes, né? Mas mesmo assim ele acabava produzindo, dando vazão ao pensamento do espírito. Quando não tinha doentes à mão, escrevia remédios gerais para doenças que a ciência oficial ainda não sabia curar. Então, a partir dessa descrição, Kardec vai escrever aqui um texto muito belo, falando e dividindo a mediunidade inconsciente e consciente. E ele vai falar que este jovem da Bretanha, tendo escrito na ausência de qualquer conhecimento espírita, não pode ser o reflexo de ideias colhidas num estudo qualquer, que ele tivesse exaltado a imaginação. Alguns adversários falavam que era uma exaltação do próprio indivíduo, né, da própria imaginação. Então, e ele tinha esses traços de mediunidade inconsciente. Né? A resistência que ele opõe e mesmo a contrariedade provam de forma abundante que ele age sobre o império de uma vontade que não é sua. Ele lutava contra, ele não desejava, né, por variados motivos, ou seja, não era algo próprio, não era algo anímico. Estamos diante de um autêntico fenômeno mediúnico. E o jovem apresentava, diz Kardec, múltiplas faculdades mediúnicas, né? Escrevente, falante, vidente, auditivo, mecânico, intuitivo, inspirado, sonâmbulo, médico, literato, filósofo, moralista, conforme aquelas classificações que Kardec muito bem faz em O Livro dos Médiuns. De forma que também é raro, porque nós sabemos que é muito difícil essas múltiplas faculdades mediúnicas. Não significa que o médium muitas vezes tem que ter apenas uma. E quando tem algumas, é normal nós observarmos que uma predomina. Quando nós vemos, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira e mesmo Raul Teixeira, nós vamos encontrar episódios, principalmente nos 3 primeiros citados, episódios de cura. Todos eles nós temos registro de episódios de fenômenos, de manifestações físicas, videntes, são audientes, ouviam os espíritos, veem os espíritos, mas o que predominava era a psicografia. Então, normalmente tem uma faculdade dominante, sem prejuízo das outras que se manifestam. Claro que os casos citados aqui, provavelmente diferente do jovem bretão, estamos diante de um missionário. Então, espíritos que vieram muito bem preparados e cônscios desta tarefa na mediunidade. Mas predominava a psicografia e nos parece até intuitivo, porque a psicografia
é o meio mais fácil de que se perpetue as ideias, os conceitos, né, as histórias trazidas pelos benfeitores espirituais. Porque muitas vezes psicofonia ficava restrito ao grupo que estava presente. Muitas vezes se gravava, era costume no passado. Tem até um livro do Chico, Instruções Psicofônicas, que os companheiros gravaram, depois transformaram em livro, mas é claro que dá muito trabalho. E às vezes o médium vidente narra algo que está vendo, fica circunscrito a um grupo de pessoas, às vezes quem estava ali leva adiante, mas isso fica dentro de um número reduzido de pessoas. Quando vem a psicografia, o registro através do lápis e do papel, se transforma em livros, né? Chico 400 livros, Divaldo 250 para mais. Então percebe-se que a psicografia é uma forma mais fácil de que as ideias trazidas pelos espíritos fiquem mais registradas. Então Kardec afirma que o Romance do Futuro é sim uma obra mediúnica do jovem bretão, que revelava pensamentos elevados, profundos, e ele afirma então que o jovem trazia esta característica de mediunidade inconsciente, o que não significa que a mediunidade inconsciente seja garantia de autenticidade e qualidade. Muitas vezes nós pensamos que a mediunidade inconsciente e mecânica são garantia de infalibilidade, o que não é verdade, porque vai depender da qualidade do instrumento, do médium, que vai ter que construir sintonia, afinidade vibratória com o espírito, né? E vai se tornar um bom instrumento na medida em que ele vai atrapalhar o mínimo possível, né? Sempre tem o quantum anímico, sempre, mas o quanto menos o médium interferir ou desconfigurar o pensamento do espírito, mais fiel ele for em transformar o pensamento do espírito em palavras com mais exatidão, melhor médium ele é, melhor instrumento, e ele pode ser médium consciente, pode ser médium intuitivo, mas ele sendo este bom instrumento, porque às vezes há médiums que são inconscientes, mas que não se preocupam com moralização, não se preocupam com estudo, e naturalmente que mesmo tendo uma faculdade inconsciente, que é uma predisposição orgânica para ter essa característica da mediunidade, mecânica, o braço se movimentar sozinho, muitas vezes ele será um péssimo instrumento, ou como diz Kardec num texto da revista que nós estudamos, um instrumento muito desafinado. Então a questão da qualidade, da fidelidade do médium ao conteúdo que o espírito deseja trazer, independe de ser consciente ou inconsciente, mecânico ou intuitivo, etc. Vai depender da vida do médium, da sua seriedade, da sua moralização e desta construção ou fortalecimento deste vínculo, desta sintonia com o espírito comunicante. Falo fortalecimento porque às vezes o médium e o espírito já se conhecem antes da reencarnação, já viveram juntos, portanto já tem uma construção de afinidade e de vínculos em andamento, como o próprio Chico e Emmanuel, conforme muitas fontes seguras dizem, que já viveram juntos, né? E vai se construindo, portanto, vai se ampliando esta sintonia. André Luiz, em torno de 2 anos, aparecendo na casa espírita onde o Chico estava, e ali estreitando laços, aprimorando este convívio, esta ligação entre médium e espírito, para que depois pudesse vir uma obra Nosso Lar. Chico foi levado em espírito à colônia Nosso Lar. Então existem muitos mecanismos para que o resultado disso tudo seja muito positivo, né? Quando pegamos as obras de Ivone, às vezes ela conta de que o espírito comunicante, Charles e outros, às vezes construíram um ambiente fluidicamente, onde ela pôde, em desdobramento, em desligamento parcial do corpo, ver cenas construídas, ou mergulhar no pensamento do espírito e ter acesso a estas cenas,
antes da reencarnação, porque nesses casos citados de mandato mediúnico, ou seja, a missão, naturalmente que eles vêm muito bem preparados com imagens e cenas e estudos muito bem feitos para que depois o médium, ao estar encarnado, o espírito possa encontrar nele receptividade para poder apresentar o seu pensamento, e muitas vezes são obras de cunho histórico, né, com muitos detalhes históricos, como as obras há 2000 anos, 50 anos depois, né, Ave Cristo, Renúncia, Paulo e Estevão, etc. E o médium sempre se preparando. Emmanuel sempre recomendava que Chico estudasse às vezes determinados assuntos, se fosse um pouco fosse se familiarizando com determinadas ideias e assuntos para que ele pudesse melhor se transformar num instrumento, né? Então é interessante esse texto porque nos traz essas questões, né? Agora Kardec, dentro da sua grandeza de ideias, ele vai dizer assim, porque vimos aqui que foram muitos textos produzidos pelo jovem da Bretanha. Quanto aos demais documentos, a julgar pela amostra dos pensamentos contidos no Romance do Futuro, certamente ali deve haver coisas excelentes. Serão todas boas? É uma outra questão. Em relação à sua origem mediúnica, espiritual, não é uma garantia de infalibilidade, visto como os espíritos, não passando de almas dos mortos, não têm a ciência soberana. Porque muitos naquela época, e até hoje, consideram que por ser uma revelação espiritual, é uma garantia de veracidade, de ser algo infalível. O próprio João, evangelista, já tinha dito, não acreditais em todos os espíritos, mas provai se eles são de Deus. E o Espiritismo muito bem estudou este ponto, dizendo, como falou Kardec, os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que deixaram a vida orgânica, que desencarnaram. Então estão em diversos estágios de consciência, de evolução, de forma que há espíritos que sabem pouco, há os espíritos que sabem muito, mais ou menos moralizados, há aqueles zombeteiros, brincalhões, pseudo-sábios, há os instruídos, há os instruídos e moralizados, enfim, de forma que a recomendação de Kardec é sempre a análise. O nome do espírito não é garantia, né? Por ser de origem espiritual não é garantia. Sempre passar pelo crivo da razão, da lógica, fidelidade às bases da doutrina, a fim de que a gente possa saber muito bem separar o joio do trigo daquilo que vem nas produções mediúnicas. E na atualidade, como de algum tempo, temos tido obras nominadas mediúnicas que não atendem a este padrão de qualidade doutrinária. E Kardec, ainda aqui no finzinho do texto, ainda fala o objetivo providencial da manifestação dos espíritos. Eles vêm para atestar a sua existência e para provar ao homem que nem tudo acaba para ele com a vida corporal. Vêm instruí-lo sobre sua condição futura, excitá-lo a adquirir o que é útil ao seu futuro e o que pode levar, isto é, as qualidades morais. Então vejam que esta é a finalidade do intercâmbio espiritual, da mediunidade. Mostrar que a matéria é transitória, que estamos aqui de passagem, que vamos voltar para a verdadeira pátria, o mundo espiritual, e que com esta informação da nossa essência espiritual, da transitoriedade da matéria e do sentido da vida, possamos canalizar os nossos esforços, principalmente para o nosso progresso intelecto-moral, que são, como diz aqui, os bens, os valores que nós vamos levar, porque os bens materiais são perecíveis. Os bens ficam na terra e com o tempo se dissipam, deixam de existir. Os bens da alma, o conhecimento e a moralidade, são os nossos patrimônios que nós jamais perdemos. Por isso, Jesus, amontoar os tesouros que os ladrões não podem roubar, que as traças e a ferrugem não podem comer. Depois Kardec segue aqui com
o cura Gassner, novamente cuidando da mediunidade de cura, Kardec vai mencionar este cura que foi citado num jornal, que ele viveu no século anterior, 1727, havia nascido, e ele foi, sem dúvida alguma, um grande médium de cura, embora antes do espiritismo, né? E ele produzia curas pela simples imposição das mãos, sem empregar nenhum remédio, nem exigir remuneração. E os doentes lhe procuravam. E naturalmente que isso acabou gerando um grande desagrado em muitos bispos e muitas autoridades, que algumas discordavam, outras concordavam. Consta aqui que ele fazia também exorcismos. E ele, interessante aqui que eu achei nesse texto, segundo ele, o próprio cura Gassner, as doenças que ele curava podiam ser divididas em 3 tipos: doenças naturais, ou lesões, doenças de obsessões e doenças complicadas de obsessões, que ele chamava de ter causa nos demônios. E é interessante isso, né? Porque existem doenças que não têm cunho espiritual. É uma doença meramente física. É uma lesão, nós podemos, num determinado tipo de esporte, sofrermos uma lesão. Em determinadas profissões, pelo esforço repetitivo, adquirimos algumas lesões, nos predispor a algumas doenças, pela própria fragilidade do corpo, uma gripe, por exemplo, sem que tenha nenhum conteúdo espiritual. Mas existem as doenças de obsessões. O que é isto? Doenças causadas pelo processo obsessivo. Porque já estudamos aqui que, ao nos permitirmos a sintonia com espíritos inferiores, eles não trazem apenas ideias perniciosas, eles também trazem os seus fluidos deletérios, que vão, pouco a pouco, minando a vitalidade do corpo, vão agredindo as células do corpo físico, a partir do perispírito, que é ali que acontecem as lesões e se reflete no corpo físico, porque há esta ligação estreita entre espírito, perispírito e corpo físico, e a partir dali surgem doenças causadas pelo processo de influência espiritual. E doenças complicadas de obsessões, que é agravadas por elas. Às vezes a pessoa tem uma limitação, uma problemática física, orgânica, de cunho genético ou de algo que ela já contraiu em vida mesmo, e que ela passa a sofrer um assédio espiritual inferior, e a partir desta ação do obsessor, essas questões fluídicas que nós mencionamos, vai agravando o estado físico da pessoa. Então, temos que ter muito cuidado. A doutrina veio revelar isso. Neste campo, questão da doença, saúde, não podemos desconsiderar a influência espiritual. Muitas vezes cuida-se apenas do efeito e não se remonta à causa. E a pessoa tem uma leve melhora, uma melhora rápida, novamente adoece depois, porque não se remove a causa, que muitas vezes, em última instância, de cunho moral, a nos permitir a propiciar esta sintonia com espíritos ainda inferiores. Daí, a partir deste jornal que noticiou esta mediunidade de cura de Gassner, Kardec vai escrever o artigo Pressentimentos e Prognósticos, também muito interessante, porque no mesmo jornal, diz ele, Kardec coletou ali algumas notícias também de fatos passados, mas que se referiam a pressentimentos, previsões, revelações de eventos futuros que aconteceram. Kardec vai citar aqui, por exemplo, a respeito
a ideia da imperatriz Maria Teresa é estar concebendo a ideia de unir sua filha ao neto de Luís XV. E a grande imperatriz chama o próprio Gassner, né, a que nós citamos, e lhe pergunta: minha Antonieta será feliz? E ele, depois de entrar num processo de silêncio interior e de aparentemente ter recebido uma inspiração, né, um pressentimento, porque se referia a algo do futuro, porque quando procuramos a palavra pressentimento é sentir antecipadamente a ocorrência de um fato, é um presságio. Né? Ele vai falar: Senhora, há cruzes para todos os ombros, referindo-se aos desafios e aos sofrimentos que viriam logo mais. Aí Kardec cita que aconteceu o casamento, teve chuva, nuvens, trovões, etc. Portanto, diz ele aqui que a chegada de Maria Antonieta no palácio para o casamento, assinalado, mencionado, foi cercado daí o que Kardec chamou de prognósticos, né? Que ele vai chamar desses fatos, né? Que ele aqui muito bem define, fenômenos considerados como prognósticos de acontecimentos futuros, fenômenos materiais. E Kardec vai definir muito bem esses supostos fenômenos materiais atrelados a prognósticos e o pressentimento propriamente dito. Então, Kardec vai citar outros fatos aqui envolvendo o próprio Luís XV, a sua desencarnação, o nascimento do filho da rainha e tudo mais, com eventos materiais, de chuvas, tempestades, trovões. Kardec vai trazer outros fatos, tudo isso lhe permitindo esta abordagem doutrinária deste tema tão importante, a ponto de, em O Livro dos Espíritos, questões 522 a 524, Kardec cuidar dos pressentimentos. E a pergunta 522 que nos importa é: o pressentimento é invariavelmente uma advertência do espírito protetor? O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que lhes deseja o bem, e também a intuição da escolha anterior, é a voz do instinto. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das principais fases de sua existência, ou seja, dos tipos de provas aos quais se submeterá. Quando estas têm caráter marcante, conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e essa impressão, que é a voz do instinto, desperta ao chegar o momento, tornando-se pressentimento. Então Kardec aqui, unindo essa questão de O Livro dos Espíritos com o belíssimo texto que Kardec vai escrever aqui na revista que estamos estudando, né, de novembro de 1867, Kardec vai falar: sim, os pressentimentos são possíveis, temos inúmeras provas disto, de fatos futuros que vão acontecer e são anunciados. Anunciados por quem? Então nós vemos aqui duas possibilidades. Primeiro, partindo dos espíritos. Nosso anjo da guarda, os benfeitores espirituais, eles avaliam a importância deste evento futuro ser revelado ao encarnado. Normalmente são fatos ruins, desagradáveis, penosos, mas não necessariamente. Às vezes a pessoa tem pressentimento de coisas boas que vão acontecer. Eu pressinto que algo bom ainda vai acontecer na minha vida, logo mais, está perto, e logo acontece algo bom. Mas normalmente o que marca e é mais citado são esses pressentimentos de coisas ruins. Um acidente, uma doença grave que vai surgir, a própria desencarnação ou a desencarnação de um ente querido, de uma pessoa conhecida. Então, pode partir da revelação de um espírito, ou quando envolvem, como diz ali a questão, provações que o próprio encarnado tem que passar, um acidente, uma doença, como alguns, participam diretamente do planejamento reencarnatório, ou ao menos têm conhecimento, muitos, eles acabam tendo isto registrado na memória espiritual. E às vezes no momento oportuno aflora.
E muitas vezes aflora por intervenção dos espíritos também. Eles é que acionam na memória espiritual, normalmente durante o sono, quando o espírito está parcialmente liberto do corpo físico, menos